O corredor do 42º andar cheirava a produto de limpeza com limão e ar-condicionado frio demais. Beatriz Valente empurrava o carrinho de limpeza devagar, com aquela precisão calculada de quem aprendeu a não chamar atenção, a não fazer barulho, a não existir além do que era estritamente necessário para que o chão ficasse brilhando e ela pudesse ir embora. Era sua última noite. Ela sabia disso desde o começo da semana, quando Dona Clarice, a supervisora do turno noturno, tinha avisado com um sorriso de quem não se importa muito, o contrato temporário da empresa de limpeza terceirizada vencia na sexta-feira. Beatriz não seria renovada. Nunca foi o plano ser renovada. O plano era encontrar os documentos. 3 meses. Ela tinha passado 3 meses varrendo, esfregando, esvaziando lixeiras e sorrindo para câmeras de segurança com o rosto de uma mulher que não tem nada a esconder. 3 meses aprendendo os horários de cada vigilante, os pontos cegos de cada corredor, os dias em que o servidor de arquivos ficava sem backup noturno porque o técnico de TI saía mais cedo às quintas-feiras. Hoje era quinta-feira. Beatriz parou o carrinho na altura da sala de conferências B e fingiu verificar o estoque de sacos de lixo. Olhou para os 2 lados do corredor. Silêncio. As únicas luzes acesas eram as de emergência, aquelas de cor âmbar pálida que tornavam tudo vagamente irreal, como uma fotografia antiga de um lugar que não existe mais. Ela retirou a luva da mão esquerda. Não porque precisasse. Retirou porque o elástico tinha apertado durante o turno e o dedo anular latejava com aquela insistência surda que ela conhecia bem. Era o dedo do anel. O anel que não deveria estar ali, naquela mão, dentro daquela luva de borracha amarela, mas que ela não conseguia deixar em casa porque era a única coisa que restava do pai. O anel valente. Ouro envelhecido, fino, com um brasão gravado na face, 2 corvos sobre um galho de cedro, cercados por um bordão em latim que ela memorizara antes de aprender a ler. Veritas permanete. A verdade permanece. Ela ficou olhando para ele por um segundo, a mais do que deveria. Depois ouviu o elevador. O som era inconfundível, aquele clique metálico seguido do suspiro hidráulico das portas se abrindo. Beatriz recolocou a luva de um movimento só, agarrou o carrinho e virou o rosto para a parede enquanto fingia verificar o rodapé. Passos. Firmes, não apressados. O tipo de passo de quem possui o espaço que está atravessando. Ela não precisou olhar para saber que era Rodrigo Caldas, o dono do 42º andar. O dono dos 42 andares abaixo dele também, de acordo com o que constava no site da empresa. 38 anos, solteiro, formado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em Engenharia Financeira em Lisboa, o que explicava por que ele falava português com aquela dicção que não era de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ela havia memorizado o perfil dele no primeiro dia, da mesma forma que tinha memorizado o layout do andar, os horários das câmeras e o nome de cada funcionário que poderia representar um obstáculo. Rodrigo Caldas era o maior obstáculo de todos. Os passos pararam. Beatriz continuou de costas para ele, mão na alça do carrinho, aguardando o som de uma porta se abrindo ou de passos retomando. Nenhum dos dois veio. Veio, em vez disso, a voz dele. Baixa, direta, sem inflexão de surpresa. Você derrubou isso. Elle a vu. Rodrigo estava parado a menos de 2 metros dela, segurado na mão um arquivo de papel dobrado ao meio, e olhava para ela com aquela expressão que ela tinha observado durante 3 meses através de vidros de salas de reunião, aquela expressão de quem está avaliando e ainda não chegou a uma conclusão, mas vai chegar. Cabelos escuros, levemente despenteados pelo fim de um dia longo, paletó jogado no braço esquerdo, gravata afrouxada. Mas os olhos estavam completamente despertos, de um castanho escuro que, sob a luz âmbar do corredor, parecia quase preto, e estavam olhando para a mão dela, não para o arquivo, para a mão. Beatriz abaixou o olhar um segundo, involuntariamente, e viu o que ele estava vendo. A luva tinha deslizado durante o movimento de virar o corpo e a borda superior da luva tinha descido o suficiente para revelar o anel. Não muito, apenas o brilho do ouro e o contorno do brasão. Ela puxou a luva de volta com um movimento natural, estendeu a mão para o arquivo. Obrigada, Sr. Caldas. Devo ter derrubado sem perceber. Ele entregou o arquivo, mas não recuou. Ficou parado na mesma posição, com aquela imobilidade de pessoa que tomou uma decisão e ainda está calculando como executá-la.
Turno noturno termina às 2. Não era uma pergunta. Era uma observação, o tipo que serve de abertura para outra coisa. Sim, senhor. São 11h40. Sim, senhor. Silêncio de 3 segundos. No mundo de Rodrigo Caldas, 3 segundos de silêncio intencional equivaliam a uma pergunta que ele ainda não havia formulado em voz alta. Você está no andar errado, ele disse por fim. A equipe noturna limpa os andares de baixo para cima. O 42º só entra na escala depois da meia-noite. Beatriz sentiu o estômago apertar, mas manteve a expressão estável. Dona Clarice pediu para eu adiantar esse andar. Tem uma reunião cedo amanhã. Era uma mentira razoável. Dona Clarice pedia esse tipo de coisa o tempo todo, trocando escalas sem avisar, mandando gente para lugares diferentes sem atualizar a planilha. Era exatamente o tipo de desordem administrativa que Beatriz havia estudado e aprendido a usar como cobertura. Rodrigo ficou olhando para ela por mais um segundo. Certo, ele disse, e entrou no escritório. Beatriz esperou ouvir a fechadura. Esperou mais 30 segundos. Depois empurrou o carrinho até a porta do arquivo morto, tirou do bolso interno do uniforme o cartão magnético clonado que havia levado 4 semanas para obter e encostou na leitora. A luz ficou vermelha. Ela tentou de novo. Vermelha. Uma terceira vez, inclinando o cartão no ângulo ligeiramente diferente que o técnico havia descrito. Verde. A porta abriu com um clique suave e Beatriz entrou na escuridão do arquivo, deixando o carrinho do lado de fora como se estivesse simplesmente guardando o equipamento. O arquivo morto do 42º andar da Caldas Participações não era um cômodo dramático. Era uma sala de tamanho médio com iluminação fria, prateleiras metálicas cinzas e um cheiro de papel velho que a levou, por um instante breve e inoportuno, à biblioteca do sobrado em Campos do Jordão, onde havia crescido. Ela afastou a lembrança com a mesma eficiência com que afastava todas as lembranças que podiam torná-la lenta. O que ela precisava estava na seção de contratos pré-negativo 2018. Documentos referentes à venda de participações minoritárias em empresas do grupo. Especificamente, um conjunto de 3 contratos assinados entre março e junho de 2017, quando seu pai ainda estava vivo, quando a Valente Participações ainda existia como pessoa jurídica, quando Dirceu Valente ainda era apenas o irmão mais velho do pai dela, e não o homem que havia destruído tudo o que restava da família. Beatriz trabalhou rápido, com a lanterna do celular em modo de baixa luminosidade, percorrendo as etiquetas das pastas. Os contratos estavam organizados por ano, depois por ordem alfabética da contraparte. Ela foi direto para V. Não havia nada sob Valente. Ela respirou fundo e começou a verificar as pastas vizinhas. Talvez arquivado sob o nome de uma empresa subsidiária. Talvez sob o nome do intermediário. Talvez a porta do arquivo abriu. Beatriz apagou a lanterna e recuou para o espaço entre 2 prateleiras, com um reflexo que ela não sabia que tinha até aquele momento. Ficou parada, ombro encostado no metal frio da prateleira, respirando pela boca para não fazer barulho. Luzes acenderam. As do teto, não da lanterna. Passos. O mesmo ritmo firme de antes. Rodrigo Caldas entrou no arquivo como alguém que sabe exatamente onde está indo, foi direto para a seção de 2017, abriu uma gaveta e retirou uma pasta sem consultar nenhuma etiqueta. Ficou em pé, folheando o conteúdo, de costas para Beatriz. Ela estava a menos de 3 metros dele. Não respirou por 45 segundos. Ela havia contado. Depois, sem virar o corpo, sem dar qualquer sinal de que havia mudado de ideia sobre o que estava fazendo, Rodrigo disse: "A pasta que você está procurando não está aqui." Beatriz não respondeu. "Já ouvi você respirar desde que entrei." Agora ele virou. Olhou diretamente para o espaço entre as prateleiras onde ela estava. "E você cheira ao mesmo produto que usei para lavar o piso do escritório do meu pai quando tinha 15 anos e precisava de dinheiro para uma viagem escolar. É um cheiro específico." Ela saiu do espaço entre as prateleiras. Não havia escolha. Ficar ali seria pior. Rodrigo a observou se aproximar sem alterar a expressão. Olhou para o celular na mão dela, para o uniforme, para as luvas, para as mãos. "Você não é somente da limpeza," ele disse. Não havia acusação no tom. Apenas a mesma avaliação fria e precisa de antes. "Eu sei disso desde o segundo dia que você trabalha aqui. Eu sou da empresa terceirizada, Sr. Caldas. Se tiver algum problema com meu trabalho, não tenho nenhum problema com seu trabalho.
Seu trabalho é impecável. Ele fechou a pasta e a devolveu à gaveta. O problema é que você está no arquivo morto fora do horário autorizado, com um cartão de acesso que não deveria existir, procurando documentos de 2017. Uma pausa. O que me faz perguntar quem te mandou. Ninguém me mandou. Então o que você quer com contratos de 2017? Ela ficou olhando para ele, calculando. Havia chegado tão perto. 3 meses. E havia chegado tão perto. Eu quero ir embora, ela disse. Meu contrato termina amanhã. Vou embora e o senhor não vai me ver mais. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois caminhou até a porta do arquivo, a abriu e fez um gesto para que ela saísse primeiro. Ela passou por ele. No corredor, com a luz âmbar de volta acima deles, ele olhou para a mão dela mais uma vez. Desta vez, sem disfarce, sem fingir que estava olhando para outra coisa. O brasão no seu anel, ele disse, devagar. 2 corvos sobre cedro. Beatriz não disse nada. Minha mãe tinha um colar com esse mesmo brasão. Ele fez uma pausa. Ela se chamava Lígia Caldas. O sobrenome de solteira era Valente. O silêncio entre eles durou tempo suficiente para que Beatriz sentisse o corredor encolher ao redor delas. O elevador fica à esquerda, ela disse por fim. Boa noite, Sr. Caldas. Ela empurrou o carrinho. Ouviu os passos dele não a seguirem. Ouviu, em vez disso, o som de um celular sendo desbloqueado. E então ouviu a voz dele, calma como sempre, dizendo para alguém do outro lado da linha, bloqueia o acesso do elevador para o subsolo. Todos os elevadores. Não, agora. Beatriz parou o carrinho. Olhou para o painel do elevador diante dela. Os números acima das portas estavam todos apagados. Não havia sinal de chamada. Ela virou devagar. Rodrigo Caldas estava parado no meio do corredor, celular na mão, olhando para ela com aquela expressão que ela havia levado 3 meses para aprender a ler e que agora, finalmente, entendia por completo. Não era frieza. Era atenção absoluta. Eu acho, ele disse, que precisamos conversar. A sala de reuniões do 42º andar era diferente das outras que Beatriz havia limpo durante 3 meses. As outras tinham mesas longas de vidro temperado, cadeiras ergonômicas idênticas dispostas em fileiras paralelas, apresentações em loop em telas gigantes. Esta tinha uma mesa menor, de madeira escura com veios irregulares, 2 poltronas de couro cor de tabaco desgastado nas pontas e nenhuma tela. Numa das paredes, no lugar onde normalmente ficaria um painel de LED, havia uma pintura a óleo de um rio que ela não reconhecia, provavelmente algum afluente do São Francisco, com aquela luz dourada de fim de tarde que fazia a água parecer metal derretido. Era a sala onde Rodrigo Caldas tomava decisões que ele não queria que ficassem registradas em nenhum sistema de videoconferência. Beatriz sabia disso porque havia limpo essa sala 3 vezes, e nunca havia encontrado vestígio nenhum de tecnologia além do interruptor de luz. Ela se sentou na poltrona que ele indicou com um gesto. Não retirou as luvas. Rodrigo ficou de pé por um momento, depois foi até um armário lateral, abriu e voltou com 2 copos e uma jarra de água filtrada. Serviu os 2, sem perguntar se ela queria. Sentou na poltrona oposta, afrouxou um pouco mais a gravata e ficou olhando para ela com aquela paciência que ela havia aprendido a reconhecer como estratégia. Ele esperava que o silêncio a fizesse falar primeiro. Beatriz bebeu um pouco de água e esperou também. Foram 42 segundos. Ela contou. Beatriz, ele disse por fim. Não como pergunta, como confirmação de uma informação que ele já havia obtido. Ela não confirmou nem negou. O cartão de acesso que você usou esta noite foi clonado a partir do crachá de um técnico de TI que pediu demissão em setembro. O sistema de segurança flagrou a anomalia, mas como o acesso foi usado em horário de turno ativo de limpeza, o alerta ficou na fila de revisão sem prioridade. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Se eu não tivesse subido esta noite para pegar um arquivo físico que minha assistente não consegue digitalizar, você teria chegado antes de mim à sessão de 2017. Mas o senhor chegou. Mas eu cheguei. Uma pausa. O que você estava procurando lá dentro? Já disse que vou embora amanhã. Já ouvi. Ele inclinou levemente a cabeça. Isso não responde minha pergunta. Beatriz olhou para a pintura na parede. O rio na tela estava quieto demais para ser real. Aquela quietude de coisa pintada que nunca vai fluir para lugar nenhum. Ela entendia aquela quietude. Havia praticado aquela quietude durante 3 meses. Eu não trabalho para nenhum concorrente seu, ela disse.
Não tenho nenhum interesse nos seus negócios. Então por que contratos de 2017? Porque é o ano que me interessa. Por quê? Ela não respondeu. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou, foi até a janela que ocupava toda a parede sul da sala e ficou de costas para ela, olhando para São Paulo lá embaixo, aquela constelação de luz laranja e branca que se estendia até onde a neblina permitia ver. Minha mãe morreu em 2018, ele disse. O tom havia mudado levemente. Não havia se tornado mais suave, mas havia perdido aquela qualidade de interrogatório. Ela nunca falou muito sobre a família Valente. Só me contou que havia crescido em Campos do Jordão, que os pais tinham morrido cedo e que tinha um irmão mais velho com quem havia perdido o contato. Uma pausa. Ela tinha um colar com o brasão que você usa no anel, 2 corvos sobre cedro. Quando eu perguntava o que significava, ela dizia que era o brasão de uma família que sabia guardar o que importava. Beatriz sentiu alguma coisa apertar no peito. Não era emoção, ou era emoção que ela havia aprendido a categorizar rapidamente e guardar em compartimento separado para não interferir no raciocínio. Lígia Valente, a filha mais nova do avô Augusto Valente, a irmã que o pai de Beatriz sempre mencionava com aquela mistura de saudade e frustração de quem perdeu o contato com alguém importante e não sabe exatamente quando o contato se perdeu. Lígia Valente havia se casado com um Caldas e se tornado Lígia Caldas, e Rodrigo Caldas era filho dela, e isso tornava Rodrigo e Beatriz primos em segundo grau por uma linha de parentesco que nenhum dos dois havia traçado antes desta noite. Ela não disse nada disso. O brasão é de família, ela disse apenas. O anel pertenceu ao meu pai. Seu pai se chamava Augusto Valente Filho. Algo passou pelo rosto de Rodrigo. Não chegou a ser surpresa, porque ele parecia ser o tipo de pessoa que processa surpresas internamente antes que elas cheguem à expressão, mas foi algo, um reconhecimento, uma peça se encaixando. Ele voltou para a poltrona. Não se sentou, ficou de pé atrás dela, mãos apoiadas no encosto, e ficou olhando para Beatriz de um ângulo ligeiramente diferente, como se a perspectiva nova oferecesse informação adicional. Seu pai morreu. Não era pergunta, mas ela respondeu assim mesmo. Em 2016. E você está procurando contratos de 2017. Ele fez uma pausa calculada. Contratos assinados depois da morte do seu pai. Sim, pela Valente Participações. Sim, com a assinatura de quem? Beatriz olhou para ele. Aqui estava o momento. Ela havia chegado a este momento mais rápido do que havia planejado, empurrada por uma sequência de eventos que não havia controlado, sentada numa sala que não havia escolhido, falando com um homem cujo nome ela havia memorizado como obstáculo e que agora estava revelando ser outra coisa, alguma coisa mais complicada do que obstáculo. Com a assinatura do meu tio, ela disse, Dirceu Valente. Rodrigo ficou em silêncio. Meu pai morreu sem deixar testamento válido porque o único testamento que ele tinha foi contestado por vício de forma. Dirceu ficou como administrador temporário do espólio. E em 2017 ele assinou, em nome da Valente Participações, 3 contratos de venda de participações societárias. Ela manteve a voz uniforme. O problema é que a assinatura nesses contratos não é a assinatura de Dirceu Valente. Uma pausa é a assinatura do meu pai, falsificada. O silêncio na sala de reuniões foi diferente agora. Não o silêncio calculado de antes, aquele usado como ferramenta. Um silêncio de chegada, de algo que desceu e pousou entre as duas pessoas na sala e mudou o peso do ar. Rodrigo se sentou por fim. Ficou olhando para ela com aquela expressão de avaliação que ela conhecia, mas desta vez havia algo mais. Uma atenção mais aguda. Quem eram as contrapartes nesses contratos? É o que eu estava tentando descobrir. Você tem cópia dos contratos originais? Os assinados com a assinatura do seu pai antes de morrer? Tenho 3. São os contratos anteriores à morte dele, onde a assinatura é autêntica. Posso provar a falsificação se conseguir os documentos de 2017 para comparar. Ela fez uma pausa. É o que eu estava tentando fazer. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, com aquela precisão que ela havia aprendido a reconhecer como o modo dele de indicar que havia tomado uma decisão, eu tenho uma proposta. A proposta era simples na superfície e complicada embaixo, da mesma forma que todas as propostas de Rodrigo Caldas provavelmente eram. Ela ficaria, não como faxineira, não como temporária de terceirizada, como assistente de projetos especiais, com carteira assinada,
salário de executiva júnior e acesso a determinadas seções do arquivo com acompanhamento autorizado. A justificativa oficial seria que ela havia flagrado uma irregularidade no sistema de acesso por cartão e estava sendo contratada para mapear outras vulnerabilidades de segurança. Ninguém vai questionar, ele disse. Contratação direta pelo escritório do CEO não precisa passar por RH nas primeiras 96 horas. Por que você faria isso? Ele olhou para ela. Porque se o que você está dizendo é verdade, os contratos de 2017 não envolvem só a Valente Participações, envolvem empresas que negociaram com a Valente naquele período, e eu preciso saber se alguma dessas empresas tem relação com o Grupo Caldas. Beatriz entendeu a lógica imediatamente. Não era generosidade, era interesse próprio com um benefício lateral para ela. Rodrigo Caldas não estava salvando ninguém, estava protegendo sua empresa. Ela conseguia trabalhar com isso. Eu quero acesso independente ao arquivo de 2017, ela disse, não acompanhada. Não. Então não temos acordo. Você terá acesso acompanhado por mim, não por um assistente. Isso é diferente de ser monitorada por um subordinado. Ele cruzou os braços levemente. E você pode fazer perguntas sobre qualquer documento que encontrar. Responderei o que puder. Beatriz considerou. Era menos do que havia planejado. Era também mais do que tinha agora, que era nada. Começo segunda-feira, ela disse. Começa segunda-feira, ele confirmou. Mas você ainda está aqui hoje à noite, e ainda são 11h57. Uma pausa. O turno termina às 2. Você quer continuar, ou prefere ir para casa? Ela pegou o copo de água, bebeu o restante e se levantou. Ainda tenho 3 andares para limpar. Nos dias que se seguiram, Beatriz aprendeu que ser assistente de Rodrigo Caldas era substantivamente diferente de ser faxineira do mesmo andar, mas tinha em comum uma exigência fundamental: invisibilidade. Como faxineira, ela havia aprendido a não existir no campo visual de ninguém. Como assistente, ela precisava existir o suficiente para ser funcional, mas não tanto a ponto de gerar perguntas. A diferença estava no tipo de atenção que ela recebia. Os funcionários do 42º andar a observavam com aquela curiosidade velada de escritório, tentando categorizar quem ela era e por que havia aparecido de repente, nomeada diretamente pelo CEO, sem o processo usual de entrevistas e aprovações do RH. Ela ouvia as conversas de corredor da mesma forma que havia ouvido por 3 meses, fingindo não ouvir. Contratação emergencial. Ele conhece ela de algum lugar. Projeto especial. Que projeto especial? Segurança de informação, disseram. A história de segurança de informação era boa o suficiente para não ser contestada publicamente. Ninguém queria parecer desinformado sobre um assunto de segurança corporativa. O que era mais complicado era Rodrigo. Beatriz havia passado 3 meses observando-o de longe, construindo um perfil baseado em comportamento público, horários, padrões de trabalho e o que ouvia em conversas que ele não sabia que ela ouvia. Ela sabia que ele chegava às 7h15 todas as manhãs e que o primeiro café era sem açúcar. Sabia que ele lia contratos com uma caneta na mão mesmo quando não estava fazendo anotações, só para ter algo para segurar. Sabia que quando estava insatisfeito com algo numa reunião, ele ficava absolutamente imóvel, sem cruzar braços nem mudar expressão, porque a imobilidade era mais desconcertante do que qualquer sinal físico de irritação. O que ela não sabia era como ele ficaria quando estivesse a 2 metros dela, ao invés de observado através de vidro. A resposta, ela descobriu, era exatamente igual, porém multiplicado. A mesma atenção calculada, a mesma economia de palavras, a mesma qualidade de estar completamente presente em tudo o que estava fazendo no momento e apenas naquilo. Quando ele olhava para ela enquanto ela lia um documento, ela sentia o olhar como pressão física, não de maneira invasiva, mas da forma que um peso colocado com precisão sobre uma superfície faz a superfície ficar ciente de sua própria estrutura. Na terça-feira, enquanto revisavam juntos uma série de contratos de 2015 que serviam como baseline para comparação, ele perguntou, sem olhar para ela, "Você estudou direito?" Não era pergunta. Economia, ela disse. Na USP. Mas você lê contrato como alguém que estudou direito. Meu pai era advogado. Cresci lendo contratos como outras crianças crescem lendo histórias em quadrinhos. Uma pausa de alguns segundos, enquanto ele continuava examinando o documento na sua mão.
Seu tio é advogado também? Era. Perdeu a OAB em 2018. Por quê? Processo disciplinar. Irregularidades na gestão de bens de cliente. Ela virou uma página. O processo foi arquivado antes de concluído. Ele tinha conexões suficientes. Rodrigo não disse nada, mas ela ouviu fazer uma anotação marginal no documento que estava lendo. E pela primeira vez ela pensou que talvez ele estivesse procurando por algo também, e que os dois estavam procurando por coisas que podiam muito bem ser a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Na quarta-feira, Dirceu Valente soube que a sobrinha estava trabalhando na Caldas Participações. Beatriz descobriu isso quando o celular dela vibrou durante o almoço com uma mensagem de um número que ela não tinha salvo, mas reconheceu de imediato. Sei onde você está, sei o que você está fazendo. Isso vai terminar mal para você, Beatriz. Ela deletou a mensagem, bloqueou o número e voltou para a mesa de trabalho. Não disse nada a Rodrigo. Mas naquela tarde, enquanto ele estava numa reunião de 3 horas com auditores externos, ela aproveitou o acesso ao sistema que ele havia autorizado para fazer uma busca pelo nome Valente no banco de dados de contrapartes de 2017. O sistema retornou 3 resultados. O primeiro era a Valente Participações, como esperado. O segundo era uma empresa chamada DV Consultoria Empresarial, que ela reconheceu como uma das pessoas jurídicas que Dirceu havia aberto no próprio nome depois da morte do pai dela. O terceiro resultado a fez ficar imóvel diante da tela por vários segundos. O terceiro resultado era Caldas Participações. A própria empresa de Rodrigo havia sido contraparte em um dos contratos de 2017. Ela não havia chegado a ver qual era o objeto do contrato quando Rodrigo havia aparecido no arquivo naquela primeira noite. Mas agora, olhando para aquele terceiro resultado, ela entendeu por que ele havia subido ao 42º andar fora de hora para pegar um documento físico. Ele também estava procurando por algo naquele arquivo. A questão era, o que Rodrigo Caldas sabia sobre os contratos de 2017? E ele sabia antes de encontrar, lá naquela noite, ou havia começado a procurar por causa dela. Beatriz fechou a busca antes que ele voltasse da reunião, mas ela havia anotado o número do contrato. E na manhã seguinte, quando chegou antes dele e teve 45 minutos sozinha no andar, ela foi ao arquivo e encontrou a pasta correspondente. O contrato estava lá, 3 páginas, assinado em junho de 2017. Objeto: cessão de direito de preferência em cotas societárias da empresa Mineração Planalto Litelida, de propriedade da Valente Participações, para Caldas Participações, pelo valor de símbolo de R$1. R$1. Uma cessão de direito de preferência valendo, pela cotação de mercado daquele período, aproximadamente R$16 milhões, vendida por R$1, com a assinatura de Augusto Valente Filho, que havia morrido 12 meses antes da data do contrato. Beatriz fotografou as 3 páginas com o celular, guardou o celular no bolso e havia acabado de fechar a pasta e recolocar na prateleira quando ouviu a porta do arquivo abrir. Rodrigo Caldas entrou. Eram 6h40 da manhã. Ele chegava às 7h15. Hoje havia chegado mais cedo. Eles ficaram se olhando. Beatriz com a mão ainda na prateleira de contratos de 2 pimbos a ter. Twentuis para. Eu achei que você fosse esperar. Ele disse. Eu encontrei o terceiro contrato. Pausa. E? Ele disse. A Caldas Participações é contraparte. Cessão de direito de preferência por R$1. Ela retirou a mão da prateleira, assinada pelo meu pai depois de morto. Rodrigo ficou olhando para ela. Bebeu um gole de café. Depois disse, com aquela precisão que ela já havia aprendido a identificar, como sinal de que a versão mais complicada de alguma coisa estava prestes a ser colocada sobre a mesa, Oisai. Você sabe, Beatriz havia dito as palavras com uma calma que ela mesma não esperava de si mesma. Depois havia esperado a explicação da mesma forma que havia esperado tudo nos últimos 3 meses, sem mostrar o quanto a espera custava. Rodrigo posou o copo de café na prateleira mais próxima, aquele movimento cuidadoso de quem não quer fazer barulho desnecessário enquanto organiza o que vai dizer. Meu departamento jurídico recebeu uma auditoria interna em setembro do ano passado, ele disse. Durante essa auditoria, um analista júnior flagrou esse contrato como anomalia porque o valor era claramente abaixo do mercado. O protocolo normal seria me informar e iniciar uma investigação interna. Uma pausa. O analista não me informou. Informou ao diretor financeiro.
E o diretor financeiro? Me informou 3 semanas depois, com o contrato já revisado na pasta e uma nota dizendo que a anomalia havia sido investigada e resolvida. Rodrigo pegou o copo de café novamente, mas o contrato original havia desaparecido do sistema. Restava apenas a versão revista, com um valor diferente e uma data de aditivo que não coincidia com nenhum aditivo real. Beatriz processou isso. Alguém dentro da Caldas manipulou o registro do contrato. Alguém dentro da Caldas recebeu instrução para manipular o registro do contrato. Ele corrigiu. E foi pago para fazê-lo. Eu encontrei a transferência quando auditei pessoalmente as contas do diretor financeiro no mês passado. Uma pausa longa. O diretor financeiro pediu demissão na semana passada. Por razões pessoais, segundo a carta, mas você não deixou ele ir assim. Ele está sob acordo de não divulgação e cooperação com investigação interna, em troca de não virar réu. Rodrigo finalmente saiu da posição que havia mantido desde que entrou, caminhou até o espaço entre as prateleiras opostas e ficou de pé com a postura de alguém que está pensando em voz alta, uma coisa que Beatriz nunca havia visto ele fazer antes. O problema é que o acordo me diz que houve manipulação e quem foi pago. Não me diz quem pagou. Dirceu Valente. Essa é a hipótese mais óbvia. Mas hipótese não é prova. Beatriz abriu o celular e girou a tela para ele. As 3 fotos do contrato original, a que ela havia fotografado minutos antes, apareceram na sequência. Rodrigo olhou para as imagens por um tempo longo. Ampliou a terceira imagem, onde estava a assinatura. Você tem os contratos anteriores para comparar? Tenho digitalizações de 2 e o original do terceiro, guardados fora do escritório. Precisamos de um perito em documentoscopia. Eu sei de um. Já havia contato dele para outro processo. Ela fez uma pausa. Mas para mover um processo formal, preciso dos documentos originais de 2017, não das fotos. Foto é indício. Original é prova. Rodrigo assentiu lentamente. Olhou para o arquivo ao redor deles. O original estava aqui. Estava. Alguém o removeu depois que o diretor financeiro foi embora. Beatriz guardou o celular. Dirceu sabe que estou aqui. Recebi uma mensagem dele na quarta-feira. A imobilidade que tomou conta de Rodrigo nesse momento foi diferente daquela que ela havia aprendido a ler como estratégia. Era uma imobilidade de atenção aguçada, do tipo que precede uma decisão rápida. Por que você não me contou na quarta-feira? Porque ainda não sabia se posso confiar em você. Ela disse isso olhando diretamente para ele. Não como provocação, como fato. Rodrigo a olhou por um momento. E agora? Agora sei que você também estava procurando esse contrato. Isso nos coloca do mesmo lado, seja por razões idênticas ou apenas paralelas. Uma pausa. Ainda não sei qual das duas. O que aconteceu naquele dia às 11 da manhã mudou a dinâmica entre eles de uma forma que Beatriz não havia calculado. Rodrigo havia chamado uma reunião com sua equipe jurídica interna para apresentar o que descreveu como nova linha de investigação de anomalia contratual. Beatriz estava presente como assistente de projetos especiais, posição que ninguém questionava abertamente ainda que todos questionassem internamente. Durante a reunião, um dos advogados seniores, um homem chamado Ferreira, havia feito uma pergunta sobre a origem da documentação que eles estavam discutindo. A análise inicial foi feita pela nossa nova assistente de projetos, Rodrigo havia dito, com base em acesso autorizado ao arquivo físico. Ferreira havia olhado para Beatriz com aquela expressão específica de advogado que está calculando quanto de uma história está recebendo. Você tem experiência com análise documental? Tenho formação em economia e experiência prática com análise de contratos societários? Beatriz havia respondido. Verdade suficiente para ser dita com convicção, incompleta o suficiente para não levantar perguntas sobre contexto. Ferreira havia assentido e voltado para os documentos. Mas após a reunião, quando os outros advogados haviam saído, Ferreira ficou para trás. Fechou a porta da sala de reuniões. Ficou de pé perto da janela, o que era o lugar que Rodrigo normalmente ocupava quando ia dizer algo que não queria que ficasse registrado em ata. Preciso te dizer uma coisa, ele disse para Rodrigo. Não olhou para Beatriz. A DV Consultoria Empresarial. Você sabe que o sócio majoritário é Dirceu Valente. Sei, Rodrigo disse. Você sabe que Dirceu Valente está em negociação com a Granel Investimentos para a venda de um pacote de ativos. Rodrigo ficou imóvel. Não sabia. Soube hoje de manhã por um contato no mercado. A negociação está avançada. Estimativa de fechamento em 15 dias. Ferreira fez uma pausa.
Os ativos em questão incluem direitos de preferência em cotas da mineração Planalto. Beatriz sentiu o estômago virar. A mineração Planalto. O mesmo ativo que aparecia no contrato de cessão de R$1. O ativo que Dirceu havia tomado da família Valente através de uma assinatura falsificada, cedido formalmente a Caldas Participações por um valor de brincadeira, e que agora estava sendo vendido para um terceiro. Se a venda para a Granel Investimentos se concretizasse em 15 dias, o ativo mudaria de mão pela terceira vez. E um ativo que havia mudado de mão 3 vezes, com comprador de boa-fé na última transação, tornava a recuperação judicial exponencialmente mais difícil. Como você soube disso? Rodrigo perguntou para Ferreira. O contato no mercado é meu cunhado. Trabalha no departamento de fusões e aquisições da Granel. Ferreira finalmente olhou para Beatriz. Eu não sabia com quem estava negociando até esta reunião, quando ouvi o nome Valente Participações. Então liguei para meu cunhado durante o intervalo. O silêncio na sala foi pesado. 15 dias, Beatriz disse. 15 dias no melhor caso, Ferreira confirmou. Pode ser menos se a due diligence for acelerada. Rodrigo ficou olhando para a mesa por um momento. Depois virou para Beatriz com aquela expressão que ela já havia aprendido a ler, como o momento em que ele havia processado as variáveis e chegado a uma conclusão. Os documentos originais de 2017, ele disse, se não estão aqui no arquivo, estão com Dirceu, ou destruídos. Se estivessem destruídos, ele não precisaria estar com pressa para fechar a venda da Planalto. Ele está com pressa porque os documentos ainda existem e ele sabe que você está aqui. Uma pausa. Onde você guardaria documentos que não quer que ninguém encontre, mas que não pode destruir porque ainda precisa deles para alguma coisa? Beatriz pensou. Num lugar que controle pessoalmente, não num escritório de advocacia, porque tem acesso de terceiros. Não em casa, porque casa pode ser revistada. Ela fez uma pausa. Dirceu tem um depósito no Brooklyn. Ele guarda arquivos de casos antigos lá desde que perdeu o escritório. Você já esteve lá? Uma vez, antes de entender o que ele havia feito, ele mesmo me levou para mostrar documentos que dizia serem do espólio do meu pai. Ela sentiu o sabor amargo da memória. Documentos que eu hoje sei que eram falsos, mas que na época eu ainda estava tentando acreditar que ele era honesto. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Então disse, nós precisamos desses documentos antes que ele feche a venda. O que Beatriz não havia calculado era que Dirceu também estava monitorando os movimentos dela. Ela descobriu isso na manhã seguinte, quando chegou ao escritório e encontrou uma mensagem no ramal do seu novo ramal profissional, um número que não havia sido divulgado para ninguém, além de Rodrigo e de Ferreira. A mensagem era de um número desconhecido. Dizia apenas, eu sei o que ela está procurando. Pergunte a ela quem ela realmente é antes de confiar. Beatriz escutou a mensagem 3 vezes. Depois deletou. Mas Rodrigo havia chegado enquanto ela ainda estava ouvindo, e o bastou ver, lá com o telefone do ramal na mão, e a expressão que ela não havia tido tempo de reorganizar para dizer, com aquela calma exasperante que ele mantinha em qualquer situação, o que foi. Ela contou, ele ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um tempo que ela havia aprendido a medir. Este foi de 26 segundos. Ele sabe o número do seu ramal, ele disse. Sim. Isso significa que tem alguém aqui dentro que ele está usando como fonte. Sim. Você tem suspeita de quem? Não. Uma pausa. Mas sei o que ele quer com essa mensagem. Ele quer fazer você desconfiar de mim antes que eu encontre os documentos. Rodrigo ficou olhando para ela. E eu deveria desconfiar de você? A pergunta era direta, do jeito que as perguntas dele sempre eram. Eu menti sobre quem eu era durante 3 meses, ela disse. Entrei nesta empresa com documentação falsa e um objetivo que não declarei. Você tem razões legítimas para desconfiar de mim. Uma pausa. O que eu posso oferecer é que nada do que fiz prejudicou você ou sua empresa, e que os documentos que estou procurando, se encontrados, vão provar que sua empresa foi usada como instrumento numa fraude que não foi de sua iniciativa. Que eu saiba, ele disse. Que você saiba. Ela concordou. Um momento. Então ele se voltou para o computador. Vou pedir ao Ferreira para identificar a fonte interna. Discretamente. Abriu um arquivo. Enquanto isso, você me conta tudo o que sabe sobre o depósito no Brooklyn. Layout, sistema de segurança se houver, com que frequência Dirceu vai lá. Beatriz se sentou na cadeira em frente à mesa dele e começou a falar. 3 dias depois, às 11 da noite,
Beatriz estava no arquivo morto do 42º andar novamente, desta vez com acesso autorizado, sozinha enquanto Rodrigo finalizava uma videoconferência com investidores em Zurique que havia se estendido além do previsto. Ela estava relendo os contratos de 2015, quando encontrou algo que havia passado despercebido antes. Numa das cláusulas de preferência do contrato de 2015 entre a Valente Participações e um terceiro, havia uma nota de rodapé que referenciava um instrumento anterior. O instrumento referenciado era um acordo de sócios datado de 2013, assinado por Augusto Valente Filho e por Dirceu Valente em conjunto. Um acordo de sócios que estabelecia que nenhuma cessão de direito de preferência em ativos da Valente Participações poderia ser realizada sem a assinatura conjunta de ambos os irmãos. Se esse acordo ainda vigorava em 2017, então o contrato assinado somente por Dirceu naquele ano, usando a assinatura falsificada do pai de Beatriz, seria nulo não apenas pela falsificação, mas também pela violação do acordo de sócios. Era uma segunda camada de invalidade. Era melhor do que o que ela havia imaginado que encontraria. Ela estava fotografando o rodapé quando a porta do arquivo abriu. Não eram os passos de Rodrigo. Eram passos mais leves, de alguém que está tentando fazer menos barulho do que faz naturalmente. Beatriz guardou o celular rapidamente e se levantou. O homem na porta era o assistente de TI do andar, um rapaz de uns 25 anos chamado Henrique, que ela havia observado durante os meses como faxineira e que havia categorizado como alguém que não causava problemas e que trabalhava mais horas do que o necessário, o que costumava significar ou dedicação ou outra coisa. Ela estava começando a entender que era outra coisa. Henrique olhou para ela. Olhou para o arquivo ao redor. Para a pasta aberta na mesa. Você não deveria estar aqui tão tarde, ele disse. Tenho acesso autorizado até meia-noite, ela respondeu. E você? Ele não respondeu. Olhou para a pasta mais uma vez. Depois saiu. Beatriz ficou olhando para a porta fechada por um momento. Então pegou a pasta inteira. Saiu do arquivo, foi direto para a mesa dela, abriu a copiadora e fez cópias de cada página do contrato de 2015, do acordo de sócios de 2013 e de todos os anexos que encontrou antes que o barulho no corredor indicasse que Rodrigo havia terminado a conferência. Quando ele entrou na área de trabalho, ela estava de volta à mesa, com as cópias guardadas na bolsa. Como foi? Ela perguntou. Zurique. Ele disse com aquela expressão de quem acabou de passar 3 horas ouvindo pessoas que falam devagar. Sempre assim. Olhou para ela. Você parece que encontrou alguma coisa. Encontrei, ela disse. E contou sobre o acordo de sócios de 2013. Rodrigo ouviu. Quando ela terminou, ficou em silêncio por 22 segundos. Henrique, ele disse então. Sim. Ele foi ao arquivo verificar o que você estava fazendo? Sim. Rodrigo ficou em silêncio por mais alguns momentos. Depois disse. Ferreira encontrou a fonte. Era o Henrique. Uma pausa, mas eu ainda não havia dito nada porque queria ter certeza. Ele olhou para ela. Agora tenho. Beatriz sentiu alguma coisa se assentar internamente, uma espécie de alívio mínimo, do tipo que não resolve nada, mas confirma que o mapa que você está usando para navegar não está completamente errado. O que fazemos com ele? Por enquanto, nada. Se Dirceu souber que identificamos a fonte, ele acelera o cronograma da venda. Rodrigo foi até a janela, aquela posição de pensar que ela havia aprendido a reconhecer. Precisamos dos documentos originais do depósito antes de fazer qualquer movimento que o avise que fechamos o cerco. 15 dias virou 10. Virou 10. Uma pausa. Você consegue entrar no depósito? Beatriz pensou no depósito no Brooklyn. Na última vez que havia estado lá, com Dirceu ao lado dela, abrindo prateleiras e mostrando pastas com aquela cordialidade que ela havia lido como honestidade e que agora entendia como performance. A fechadura era eletrônica, modelo que ela reconhecia, marca que ela havia pesquisado depois quando havia começado a entender que talvez precisasse desse tipo de conhecimento. Consigo, ela disse, mas não sozinha. Preciso de alguém que me avise se Dirceu sair do apartamento dele e se dirigir ao Brooklyn. Eu faço isso, Rodrigo disse. Ela olhou para ele. Você vai pessoalmente? Eu vou pessoalmente. Ele saiu da janela. Fica mais fácil se as coisas derem errado. Se as coisas derem errado, você vai ser um CEO que participou de uma entrada não autorizada num depósito privado. Se as coisas derem errado e eu não estiver lá,
Você vai ser uma pessoa sozinha com entrada não autorizada num depósito privado que pertence a um homem com conexões suficientes para fazer um processo disciplinar na OAB desaparecer. Ele pegou o paletó da cadeira. Prefiro o meu risco. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. Era aqui que o mapa ficava complicado. Ela havia construído 3 meses de planejamento sobre uma fundação de solidão calculada. Fazer tudo sozinha, não depender de ninguém, não criar situações onde precisasse confiar em alguém que pudesse se tornar um ponto de vulnerabilidade. E agora havia um homem de paletó cinza chumbo colocando sobre a mesa de forma casual a ideia de assumir risco pessoal por uma causa que era, em termos diretos, causa dela. Ela não entendia completamente os motivos dele. O interesse na mineração Planalto explicava parte. A linha de parentesco através de Lígia Valente explicava outra parte, mas havia uma terceira parte que ela não conseguia encaixar no mapa, e que era, justamente por isso, a parte que mais exigia atenção. Quinta-feira à noite, ela disse, Dirceu tem reunião de condomínio às 8. Dura em média 1h20. É o melhor janela. Quinta-feira, ele confirmou. Ele saiu da sala. Ela ficou sentada à mesa por mais alguns minutos, olhando para a cidade lá fora pela janela que havia sido dele até 3 minutos atrás. O rio na pintura da sala de reuniões, ela pensou, estava quieto porque havia sido pintado num único momento. A vida real não funcionava assim. A vida real tinha correnteza e turbulência e pedras embaixo que não se viam da superfície. Ela estava começando a sentir as pedras. São Paulo chovia daquele jeito específico de março, não a chuva de verão que chegava rápida e ia embora mais rápida ainda, mas uma chuva de arrastão, sem pressa, que punha água em todo canto e fazia o trânsito ficar parado por horas, sem que ninguém soubesse exatamente por quê. Beatriz saiu do escritório às 7, Rodrigo às 7h10, em carros separados como haviam combinado, e se encontraram no estacionamento de um supermercado a 6 quarteirões do depósito às 8h-5. Rodrigo estava no banco do motorista com o celular na mão, rastreando o sinal de localização de um segundo celular, aquele que havia sido deixado na mochila de Henrique antes de o rapaz sair do escritório naquela tarde. Henrique havia ido direto ao apartamento de Dirceu Valente no Itaim, o que confirmava o que eles haviam suspeitado. A fonte dentro da Caldas era também o olho de Dirceu no escritório. Ele está no apartamento, Rodrigo disse quando Beatriz entrou no carro dele. Afinal, era mais prático do que ficar trocando mensagens do estacionamento. A reunião de condomínio no prédio dele começou às 8. Câmera da portaria confirma que ele entrou às 7h42. Quanto tempo temos? Se a reunião durar o tempo médio que você disse, 1h20, mais o deslocamento do Itaim até o Brooklyn, trânsito de quinta à noite com chuva, uns 40 minutos no mínimo. Ele guardou o celular. Precisamos de menos de 1 hora. Precisamos de menos de 30 minutos se formos eficientes. Então sejamos eficientes. Eles caminharam até o depósito pela calçada, sem guarda-chuvas, porque guarda-chuva chamava a atenção e chuva forte era cobertura suficiente. A rua do depósito era uma dessas ruas do Brooklyn que havia sido industrial nos anos 80 e havia se tornado uma mistura de mini-storage, ateliês de artistas e espaços de ensaio de banda, o tipo de rua que tinha câmera num estabelecimento de 2 em 2 e iluminação pública irregular. O depósito de Dirceu era o 13º da rua, marcado com uma placa que dizia DV Arquivos, sem câmera visível na fachada, o que ou era descuido ou era intenção. Beatriz apostava em intenção. A fechadura eletrônica era o modelo que ela havia pesquisado. Ela retirou da bolsa a pequena ferramenta que havia comprado em cash numa loja de ferragens de Pinheiros na segunda-feira, um dispositivo simples de frequência, que não abria a fechadura, mas criava uma janela de reset de 20 segundos, durante a qual um código padrão de fábrica funcionava. Ela havia testado no modelo idêntico que havia comprado na mesma loja. Funcionou em 19 segundos. A porta abriu com um clique macio. Eles entraram. O interior do depósito era exatamente como ela havia memorizado da única vez que esteve ali. Prateleiras metálicas das mesmas usadas no arquivo da Caldas, caixas de arquivo organizadas por ano em etiquetas manuscritas, um cheiro de papel e mofo leve, que era diferente do cheiro de produto de limpeza a que ela havia se acostumado. No fundo havia uma mesa de trabalho com uma cadeira e uma lâmpada de mesa, o tipo de arranjo de quem vem aqui não só para guardar, mas para trabalhar. E no canto direito, parafusado na parede,
Um cofre. Beatriz foi direto para ele. Rodrigo ficou perto da porta, celular desbloqueado com o rastreador de Henrique na tela. O cofre era modelo mais antigo, de chave física combinada com código numérico. A chave, ela não tinha. O código, ela não sabia. Mas havia uma particularidade sobre Dirceu Valente que ela havia aprendido do pai, em contexto completamente diferente. Dirceu não mudava senhas. Usava a mesma combinação para tudo, desde o caixa eletrônico até o alarme do escritório antigo. Era uma questão de rigidez mental que o pai havia mencionado com afeto e que ela havia arquivado como detalhe menor. O detalhe deixara de ser menor. A combinação que Dirceu usava era 6 dígitos, a data de fundação da Valente Participações. 6 de março de 1972. 060372. Ela digitou. Nada. Respirou. Tentou novamente, com atenção redobrada em cada dígito. Nada. Rodrigo disse. Baixo da porta. Como estamos de tempo? Ainda bem, ela respondeu. Mas a voz não saiu tão firme quanto havia planejado. Ela ficou olhando para o cofre. Pensou no que sabia sobre Dirceu. A data de fundação da empresa, não. A data de nascimento do pai deles, não. A data de falecimento da mãe deles, que Dirceu havia chorado mais do que qualquer outra morte na família porque a mãe o havia amado mais do que amava o filho mais novo, segundo o pai de Beatriz, com aquela tristeza de irmão que cresce sabendo que não é o favorito. 4 de outubro de 1948. 041048. O cofre abriu. Beatriz respirou fundo uma única vez antes de abrir a porta. Dentro havia 3 pastas. 2 eram documentos que ela reconheceu imediatamente como os contratos originais de 2017, aqueles com a assinatura falsificada do pai dela, os que havia estado procurando há 3 meses. A terceira pasta ela não reconheceu. Ela pegou as 3 e foi até a mesa de trabalho, abriu a terceira pasta e ficou imóvel. A terceira pasta continha correspondência. Mensagens impressas entre Dirceu Valente e alguém identificado apenas pela inicial G, datadas de 2016, o ano em que o pai de Beatriz havia morrido. As mensagens discutiam o calendário, não de negócios, de outra coisa, de quando o Augusto teria capacidade legal para assinar, de quando a saúde dele estaria suficientemente comprometida para que uma procuração parecesse razoável, de quando seria mais conveniente que a situação se resolvesse. Beatriz ficou lendo aquelas mensagens por mais tempo do que tinha, porque o pai dela havia morrido de infarto com 58 anos, sem histórico cardíaco relevante, em condições que o médico havia descrito como inesperadas, mas não inexplicáveis dado o estresse dos meses anteriores. O estresse dos meses anteriores havia incluído uma disputa com o irmão mais velho sobre a administração da empresa. Ela havia aceitado isso. Havia aceitado que o pai havia morrido de estresse e desgosto, porque era a versão mais suportável. Essas mensagens sugeriam uma versão diferente. Beatriz. A voz de Rodrigo era baixa, mas urgente. Ela fechou a pasta, embrulhou as 3 pastas no plástico impermeável que havia trazido na bolsa para esse fim e guardou na bolsa. O que aconteceu? Ela perguntou enquanto ia até ele. Henrique saiu do apartamento. Rodrigo mostrou a tela. O ponto de localização estava em movimento. 10 minutos atrás. Vem em direção ao Brooklyn. 10 minutos. No trânsito de quinta à noite com chuva, era pouco. Era tempo suficiente se eles saíssem agora. Beatriz fechou o cofre, verificou se havia deixado qualquer rastro visível, apagou a lâmpada e foram para a porta. Ela estava fechando a fechadura eletrônica novamente quando ouviu um carro parar. Não era o carro de Henrique. Era diferente. Um som de motor que ela conhecia de outro contexto. Rodrigo sentiu ao mesmo tempo porque fez um movimento para puxar, lá para trás do depósito, antes que o farol do carro varresse a calçada. Eles ficaram parados na sombra lateral do depósito, ombros encostados na parede molhada, enquanto o carro ficava parado com o motor ligado por 30, 40, 50 segundos. Depois o farol se apagou. Uma porta abriu. Passos. Beatriz reconheceu os passos antes de reconhecer a voz. Eu sei que vocês estão aí. Dirceu Valente. Não havia ido à reunião de condomínio. Ou havia saído cedo. Ou, pensou Beatriz com aquela frieza que chegava quando a situação ficava grande demais para a emoção, ele havia nunca ido. Havia deixado Henrique criar a aparência de que havia ido e estava aqui há mais tempo do que eles sabiam. Pode sair.
ele disse. Estou velho demais para ficar em cena de suspense. Rodrigo ficou olhando para Beatriz. Ela fez um gesto mínimo com a cabeça. Ele assentiu. Eles saíram da sombra. Dirceu Valente tinha 63 anos e parecia menos do que isso, um homem de ombros largos e postura ereta que usava a elegância física como argumento de autoridade da mesma forma que usava tudo. Estava sem guarda-chuva na chuva, o que era ou indiferença ou teatro. Com ele havia um homem mais jovem que Beatriz não reconheceu e que ficou a 2 passos atrás, a posição de alguém que está ali para servir de testemunha ou de ameaça, dependendo da necessidade. Rodrigo Caldas, Dirceu disse, com um tom de quem está nomeando algo para o registro. Eu sabia que ela ia te puxar para isso. Boa noite, senhor Valente, Rodrigo disse. Não é boa noite. Dirceu olhou para Beatriz. Você abriu meu cofre. Ela não respondeu. Seja o que for que você encontrou lá dentro, não é o que você pensa que é. Ele falava com aquela calma de homem que praticou esse discurso. Documentos de negociação são muitas vezes interpretados fora de contexto por pessoas sem formação adequada. Eu tenho formação adequada, ela disse. Você tem rancor de sobrinha que acredita numa versão de eventos que seu pai lhe vendeu. Dirceu deu um passo em direção a ela. Seu pai era um homem que tomava decisões ruins e precisava de alguém para culpar por elas. Eu fui esse alguém a vida toda. Não vou ser agora que ele não está mais aqui para defender a versão dele. A versão dele incluía a sua assinatura falsificada. A versão dela inclui documentos que um perito vai dizer que foram adulterados pela própria pessoa que os apresenta. Ele olhou para Rodrigo. Você sabe o que ela estava fazendo nos seus arquivos antes de você aparecer? Quem a mandou lá? Ela, Rodrigo disse. As circunstâncias que a levaram até lá são do conhecimento da minha equipe jurídica. As circunstâncias que a levaram até lá incluem um cartão de acesso clonado e 3 meses de infiltração que configuram invasão de propriedade e espionagem corporativa. Dirceu sorriu, e o sorriso era o tipo que não alcançava os olhos. Eu tenho um advogado esperando para registrar queixa assim que eu ligar para ele. Silêncio. A chuva continuava caindo. Beatriz sentiu a bolsa com as pastas no ombro esquerdo. 3 meses de trabalho. As provas de que o pai havia sido roubado. As mensagens que sugeriam algo muito pior do que roubo. Tudo ali, a 30 centímetros da mão dela. E Dirceu sabia que estava ali. Eu vou fazer uma contraproposta, Dirceu disse. Você me devolve o que pegou. Eu não registro a queixa. Você vai embora e a gente esquece essa história. E a Planalto? Ela disse. A Planalto é ativo legítimo da DV Consultoria desde 2017. É ativo que foi cedido com assinatura falsa. Isso é o que você alega. Uma pausa. Prove. O problema era exatamente esse. Ela tinha as pastas. Tinha as fotografias dos contratos do arquivo da Caldas. Tinha as cópias do acordo de sócios de 2013. Tinha as mensagens. Mas para converter tudo isso em processo, precisava de perito, precisava de tempo, precisava de advogado, e Dirceu tinha 15 dias de vantagem e uma venda da Planalto para uma terceira empresa de boa-fé que complicaria qualquer recuperação. E agora tinha Dirceu na sua frente, chovendo em cima de todos eles, dizendo que ia registrar queixa pela invasão de propriedade. Foi quando Rodrigo disse, sem elevar a voz, você falou em advogado. O seu advogado, que aguarda o telefonema para registrar queixa. Isso significa que você veio aqui antes de chamar a polícia. Dirceu olhou para ele. Se você tivesse certeza de que a queixa seria suficiente, teria ligado antes de vir. Você veio pessoalmente porque quer negociar, não registrar. Uma pausa, o que nos diz que você está com medo de alguma coisa que está nessas pastas. Estou com medo de nada. Então registra a queixa agora. Seu celular está no bolso. Silêncio. A chuva batia no telhado do depósito com um ritmo constante que tornava o silêncio mais pesado do que era. Dirceu não pegou o celular. A Planalto não era a única empresa, Rodrigo disse então. O tom havia mudado levemente. Havia uma qualidade diferente nele, não mais a contenção calculada de antes, mas algo mais próximo de conclusão, de alguém que havia chegado ao fim de um raciocínio que levara tempo para completar. Você não apenas falsificou a assinatura para tomar os ativos da família Valente. Você usou a Caldas Participações como instrumento para legitimar a transação. Uma empresa do meu grupo assinou um contrato com base numa assinatura falsa, o que nos torna parte involuntária numa fraude. Uma pausa.
e você sabia que nos tornava parte involuntária. Dirceu ficou imóvel. Porque se a cauda das participações era parte do contrato de 2017, uma eventual anulação judicial do contrato por falsificação cria dano tanto para a família Valente quanto para a minha empresa. Rodrigo deu um passo em direção a Dirceu. Você nos usou como escudo. Calculas que eu não ia querer o escândalo de ter minha empresa associada a uma fraude e que isso me tornaria aliado na contenção, não na denúncia. Beatriz olhou para Rodrigo. Havia chegado à mesma conclusão 2 dias antes, mas havia arquivado porque não sabia se ele chegaria a ela e não sabia como apresentar a ideia sem parecer que estava acusando sua empresa de conivência. Ele havia chegado sozinho. Isso é uma teoria criativa, Dirceu disse. Mas havia algo diferente no tom agora, um endurecimento que era diferente da calma de antes. É uma teoria que o Ministério Público vai achar muito interessante, junto com as mensagens de 2016 que estão nessas pastas. Rodrigo parou. Mensagens sobre o cronograma de saúde do Augusto. O homem atrás de Dirceu se moveu ligeiramente. Dirceu não se moveu, mas algo passou pelo rosto dele, rápido demais para ser lido completamente, do tipo que não é ensaiado porque a pessoa não esperava que esse ponto específico fosse mencionado. Você não sabe do que está falando. Provavelmente não sei tudo, Rodrigo disse. Mas sei o suficiente para que a investigação que vou solicitar ao Ministério Público cubra esse período também. Uma pausa. A menos que você queira me dizer o que essas mensagens significam e que a interpretação mais óbvia está errada. Dirceu ficou olhando para ele por um longo momento. As mensagens, ele disse por fim, estão fora de contexto. Então me dê o contexto. Não aqui. Aqui ou no Ministério Público. A chuva. O homem atrás de Dirceu ficou olhando para ele, aguardando instrução. Dirceu ficou olhando para Rodrigo. Rodrigo ficou olhando para Dirceu com aquela imobilidade absoluta que Beatriz havia aprendido a reconhecer como o estado em que ele era mais perigoso, não porque fosse fazer alguma coisa impulsiva, mas exatamente porque não ia. Você está saindo daqui com alguma coisa que não é sua, Dirceu disse finalmente para Beatriz. Estou saindo com prova de que é minha, ela respondeu. Uma pausa longa. Dirceu recuou um passo. Fez um sinal para o homem atrás dele. Foram para o carro. Antes de entrar, sem virar, disse, vocês têm até segunda-feira. A porta fechou. O carro saiu. Beatriz e Rodrigo ficaram parados na chuva por um momento depois que o carro dobrou a esquina. Ela sentiu a bolsa no ombro com uma consciência diferente de antes. Não mais como peso de ansiedade, mas como peso de coisa real, de coisa obtida. As pastas estavam ali. As provas estavam ali. A outra coisa que estava ali, as mensagens de 2016, era mais pesada do que as pastas juntas e ela ainda não tinha palavras para isso. O que ele disse sobre contextualizar as mensagens, Rodrigo disse. Não era pergunta. Já ouvi esse tipo de frase antes. Ela disse, em outro contexto. Sempre significa que a interpretação direta está correta e que a pessoa não tem como contestar diretamente. Eu sei. Uma pausa. Você já suspeitava antes de abrir o cofre. Eu tinha descartado. Achei que era o tipo de história que a gente conta para si mesma quando quer que alguém seja culpado por algo maior. Ela olhou para a rua. A chuva havia amenizado levemente. Agora não sei se descartei porque era improvável ou porque era grande demais para carregar. Rodrigo ficou em silêncio. Depois disse, com uma qualidade na voz diferente de tudo que ela havia ouvido até então, você não vai carregar isso sozinha. Ela olhou para ele. A investigação que vou solicitar cobre o período de 2016. Inclui o processo de saúde do seu pai. Se houver alguma coisa lá que precisa ser apurada, vai ser apurada com recurso adequado, não por uma pessoa sozinha com documentos numa bolsa. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. Por que você faz isso? Ela disse. Não havia acusação na pergunta. Havia a necessidade genuína de entender, porque havia passado 3 meses construindo um mapa onde todo mundo tinha motivo egoísta para qualquer coisa que fizesse, e esse mapa não tinha espaço para o que Rodrigo havia acabado de dizer. Ele ficou em silêncio. Depois olhou para a mão dela, para o anel que havia ficado visível quando a luva do uniforme havia descido naquela primeira noite. Minha mãe passou a vida inteira sem família, ele disse. Perdeu contato com o irmão quando jovem, nunca buscou reconexão, morreu sem que eu soubesse que tinha primos. Eu fiquei sabendo da existência de você por causa de um brasão num anel de ouro sob uma luva de borracha amarela. Uma pausa. Isso importa para mim de uma forma que não sei explicar em termos que pareçam razoáveis.
Beatriz não disse nada. O silêncio era diferente agora de todos os silêncios que havia havido entre eles até aqui. Depois o celular de Rodrigo vibrou. Ele olhou para a tela. Ferreira, ele disse. Me mandando mensagem fora de hora significa que é urgente. Atendeu. Escutou por 30 segundos. Disse certo e desligou. Olhou para Beatriz. A Granel Investimentos acelerou o cronograma de fechamento da compra da Planalto para segunda-feira de manhã. Uma pausa. Dirceu não veio aqui só negociar. Veio ganhar tempo suficiente para que a venda feche antes de qualquer investigação ser aberta. Segunda-feira de manhã. Hoje era quinta. Menos de 4 dias. Precisamos bloquear a venda judicialmente, ela disse. Precisamos de uma medida cautelar de urgência. O que exige um advogado de plantão hoje à noite e os documentos que estão na sua bolsa. Ele pegou o celular novamente. Ferreira atende às noites de quinta. Ligue para ele e descubra. Ele ligou. Ferreira atendia às noites de quinta. Eles foram. A liminar chegou às 2h40 da manhã de sexta-feira, assinada por um juiz de plantão da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, que havia lido os documentos com a expressão de alguém que não queria estar acordado a essa hora, mas que reconhecia o peso do que estava diante dele. A decisão bloqueava provisoriamente qualquer transferência de cotas ou direitos relacionados à mineração Planalto por um período de 90 dias, enquanto o processo de investigação de nulidade contratual corria. Ferreira havia feito o trabalho com a eficiência de alguém que havia passado 15 anos treinando para exatamente este tipo de situação, reunindo os documentos, construindo a petição, apresentando ao juiz, com a precisão cirúrgica de quem sabe que cada palavra conta quando o relógio está correndo. Beatriz havia ficado no escritório de Ferreira até a 1h30, respondendo perguntas, explicando o contexto, apontando nos documentos os trechos que sustentavam cada argumento. Rodrigo havia ficado também, não como figura decorativa, mas como interlocutor, questionando pontos que ainda podiam ser contestados, sugerindo reformulações que fortaleciam a petição onde ela era mais vulnerável. Quando a liminar chegou confirmada no sistema, Beatriz estava sentada numa cadeira do corredor externo do escritório de Ferreira com um café frio na mão e a sensação estranha de quem havia chegado a um destino que havia começado a construir há tanto tempo que o destino havia deixado de parecer real. Rodrigo veio do escritório de Ferreira com o celular na mão, leu a tela e então a olhou. Bloqueado, ele disse. Ela assentiu. Ele ficou parado no corredor por um momento, depois se sentou na cadeira ao lado dela, com aquela naturalidade ligeiramente imprecisa de alguém que está cansado demais para calcular o gesto. Você dormiu alguma coisa essa semana? Ele perguntou. Durmo o necessário. Isso não é resposta. É a única que tenho. Silêncio de alguns segundos. O corredor do escritório de Ferreira tinha aquela iluminação clínica de lugares que funcionam a qualquer hora, branca e sem sombras, o tipo que faz todo mundo parecer levemente diferente de si mesmo. As mensagens de 2016, ela disse, havia estado guardando aquilo desde o depósito, desde a chuva e a conversa com Dirceu e o percurso até o escritório de Ferreira, guardando porque havia muita coisa urgente a fazer e porque havia também, honestamente, um medo de ter a conversa antes de estar pronta para ela. O que você acha que significam? Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Acho que significam o que você acha que significam. Eu acho que o meu pai não morreu de estresse. Uma pausa longa. Eu acho que você vai precisar de mais do que mensagens impressas para provar isso, ele disse. Não como frieza, como precisão honesta. E acho que Ferreira vai precisar de tempo para construir esse caso. E que você vai ter que esperar pelo tempo mesmo que doa esperar. Já esperei 3 anos. Eu sei. Uma pausa. 3 anos sozinha, ela não respondeu. O G das mensagens, ele disse. Você tem ideia de quem é? Tenho hipótese. Há um nome que aparece nos registros de saída do hospital onde meu pai ficou internado nos meses finais. Alguém que visitava com frequência que eu nunca consegui identificar. Pode ser coincidência. Uma pausa. Pode não ser. Isso também entra no escopo da investigação. Ela olhou para ele. Por que você continua dizendo isso, como se a investigação já fosse uma certeza? Porque é. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão de avaliação que ela havia passado meses aprendendo a ler. Eu não faço afirmações que não pretendo cumprir. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Não é sua obrigação, ela disse. Não é obrigação, é escolha. Uma pausa. Tem diferença.
O sábado foi de trabalho silencioso. Beatriz revisou com Ferreira cada documento das pastas, categorizando, organizando a linha do tempo, identificando os pontos de maior vulnerabilidade processual. Rodrigo ficou em contato com o departamento jurídico da Caldas para iniciar a investigação interna sobre a participação involuntária da empresa nos contratos fraudulentos, um processo que era ao mesmo tempo defesa da empresa e construção de caso contra Dirceu. Henrique havia sido desligado na sexta à tarde, sem estardalhaço, com acordo de não divulgação idêntico ao do ex-diretor financeiro. O que ele havia passado para Dirceu sobre as atividades de Beatriz no escritório estava sendo mapeado, mas a extensão do dano era menor do que poderia ter sido. As informações mais sensíveis, Beatriz havia cuidado para manter fora de qualquer sistema acessível a ele. No domingo à tarde, Dirceu Valente tentou o que havia anunciado na chuva do depósito. A queixa registrada na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio descrevia a entrada não autorizada em propriedade privada, subtração de documentos e espionagem corporativa, nomeando Beatriz Valente e Rodrigo Caldas como responsáveis. Beatriz ficou sabendo pelo celular de Ferreira, que estava com ela quando a notificação chegou. Esperávamos isso, Ferreira disse, com a calma de quem havia esperado isso. Sim, mas havia uma diferença entre esperar e receber. Havia um peso específico em ver seu nome num documento de queixa criminal, mesmo quando você sabe que as razões pelas quais está lá são as razões erradas. A queixa é fragilíssima dado o contexto, Ferreira continuou. A defesa vai ser apresentada junto com a contra-notificação por fraude documental, falsificação de assinatura e dano ao espólio. O juiz da liminar já tem os documentos. Uma pausa, mas vai demorar. O sistema é lento. Quanto? Para a queixa ser arquivada? Meses. Para o processo principal avançar o suficiente para bloquear definitivamente a venda da Planalto? Depende de como Dirceu responder. Beatriz ficou olhando para a parede do escritório de Ferreira, que tinha uma planta de escritório num canto e uma estante de livros jurídicos que ninguém havia aberto em anos do outro lado. Ele vai responder de forma agressiva, ela disse. É o que ele faz quando está com medo. Avança, não recua. Então precisamos estar preparados para agressivo. Ferreira olhou para ela. Você vai precisar de representação criminal pessoal, além do que eu faço como jurídico da Caldas. Tenho um colega que... Eu sei de uma advogada. Beatriz havia estado guardando aquele nome para quando precisasse, uma profissional que havia conhecido antes de começar a trabalhar no plano dos 3 meses, antes de saber exatamente o tamanho do problema. Vou ligar para ela hoje. Ferreira assentiu. Na segunda-feira de manhã, no horário em que a venda da Planalto teria fechado se a liminar não tivesse chegado, Dirceu Valente entrou pessoalmente no cartório onde o contrato seria assinado e ficou sabendo ali mesmo, pela notificação no celular do advogado dele que estava à sua frente, que a operação estava bloqueada. Beatriz soube disso mais tarde, pelo relato de Ferreira que havia um contato no cartório. Não havia sido presente na cena, mas ficou imaginando a expressão de Dirceu quando a notificação chegou, aquela imobilidade de pessoa cujo plano havia funcionado durante anos e havia parado num ponto específico que ele havia subestimado. O que ela não havia calculado era o que viria depois da liminar, porque Dirceu, como ela mesma havia dito a Ferreira, avançava quando estava com medo, e o que havia avançado naquela segunda-feira não era outro movimento judicial, era algo diferente. Algo que havia esquecido de calcular porque havia estado tão focada nos documentos e nas provas que havia esquecido de calcular a pessoa. Às 10 da manhã de segunda-feira, Dirceu Valente marcou uma entrevista coletiva. A entrevista foi num hotel no centro, sala de imprensa de médio porte, meia dúzia de jornalistas econômicos e um da coluna policial. Dirceu havia convocado com um comunicado que prometia revelações sobre irregularidades numa empresa de capital aberto e os jornalistas econômicos haviam aparecido porque irregularidades em empresas de capital aberto eram sempre bom material. Beatriz soube da entrevista 40 minutos antes de começar, por uma mensagem de fonte que ela não vai nomear aqui. Ligou para Rodrigo. Ele estava numa reunião de conselho e atendeu mesmo assim, o que ela aprendeu a ler como indicador de prioridade. Ele vai falar sobre a Caldas, ela disse. O que exatamente? Não sei. Mas tem jornalista de coluna policial na lista de convidados. Silêncio de alguns segundos. Ferreira, ele disse para alguém que estava na sala. Depois para ela, onde é? Ela deu o endereço. 20 minutos.
Eles chegaram ao hotel antes de a entrevista começar. Ficaram no corredor externo da sala de imprensa, fora do campo visual da entrada, com Ferreira ao celular consultando o jurídico da Caldas sobre as implicações de uma declaração pública. Beatriz escutou a voz de Dirceu através da porta, parcialmente aberta. Ele estava descrevendo, com a precisão de quem preparou o texto com cuidado, como havia descoberto que sua empresa havia sido vítima de um esquema de infiltração orquestrado por uma ex-funcionária demitida que havia retornado disfarçada para subtrair documentos confidenciais. Não havia mencionado o nome dela ainda. Estava construindo o contexto. Ele vai nos nomear antes de terminar, Rodrigo disse baixo. Vai. Se ele nos nomear publicamente antes de qualquer decisão judicial, o dano é diferente de ter uma queixa criminal em processo. Uma pausa. Mesmo que o processo seja arquivado, o nome fica associado à história pela cobertura. Oisai. Então precisamos entrar antes de ele terminar. Beatriz olhou para ele. Entrar. Na entrevista. Com direito de resposta. Rodrigo olhou para Ferreira. Direito de resposta em entrevista coletiva não é vinculado a nenhum processo. Qualquer pessoa pode se manifestar no espaço público, especialmente quando está sendo descrita numa narrativa que a prejudica. Ferreira considerou. É improvável que nos deixem entrar. Mas tentar não é crime. Rodrigo olhou para Beatriz. A menos que você prefira não. Beatriz ficou ouvindo a voz de Dirceu pelo vão da porta. Uma jovem que cresceu com rancor de uma decisão empresarial legítima e transformou esse rancor em um esquema de invasão que envolveu inclusive a direção de uma das empresas afetadas. Ela empurrou a porta. A sala ficou em silêncio quando eles entraram. Dirceu estava na frente, atrás de uma mesa com microfones, e ficou olhando para eles com aquela imobilidade que ela havia descrito a Ferreira como sinal de medo. Os jornalistas olharam para os recém-chegados com aquele apetite específico de quem reconhece que a história acaba de ficar mais interessante. Senhor Valente, Rodrigo disse, da posição em que havia parado, não na frente, mas no meio da sala, onde todo mundo podia ver, você está descrevendo uma narrativa de eventos que difere substancialmente dos fatos documentados. Dirceu se recobrou rápido. Esta é uma entrevista privada. Esta é uma sala de imprensa num hotel público. Rodrigo olhou para os jornalistas. E como parte nomeada nessa narrativa, tenho direito a contextualizar. Um dos jornalistas econômicos, uma mulher de cabelos curtos que Beatriz reconheceu como colunista de um dos maiores portais financeiros do país, levantou a mão levemente. Rodrigo Caldas, correto? Da Caldas Participações? Correto. Você está dizendo que a narrativa apresentada está incorreta? Estou dizendo que há documentos que contam uma história diferente. Rodrigo olhou para Dirceu. E que o senhor Valente está aqui porque bloqueamos judicialmente uma venda esta manhã, e ele precisa que essa história chegue a vocês antes que os documentos cheguem ao processo formal. Dirceu se levantou. Você não tem direito de... 3 contratos assinados em 2017 com a assinatura falsificada de um homem que havia morrido 12 meses antes. Rodrigo falou sem elevar a voz, com aquela qualidade de quem não precisa de volume para ser ouvido. A Caldas Participações foi usada como contraparte involuntária em 2 desses contratos. Iniciamos processo de nulidade e investigação por fraude documental. Uma pausa. Se algum dos senhores quiser cópias dos documentos pertinentes, estamos disponíveis para fornecê-las pelos canais formais. O silêncio na sala foi diferente do silêncio de antes. Era o silêncio de quem está recalibrando o que tinha vindo ouvir. Dirceu ficou de pé atrás da mesa, olhando para Rodrigo, e Beatriz pôde ver, naquele momento, algo que ela havia passado anos construindo em teoria e que nunca havia visto acontecer na frente dela. O exato momento em que a performance de alguém encontra um limite que não havia calculado e não sabe como ultrapassar. Você não tem prova de nada, Dirceu disse. A voz havia mudado. Não havia perdido o controle, mas havia perdido aquela qualidade de ensaiado. Temos documentos originais, peritos identificados, e o acordo de cooperação do ex-diretor financeiro da Caldas, que confirma ter recebido instrução para manipular os registros internos referentes a esses contratos. Rodrigo fez uma pausa. A pergunta que esses profissionais vão querer fazer agora, ele olhou para os jornalistas, é por que um advogado com processo disciplinar aberto convocou imprensa especializada no mesmo dia em que uma liminar bloqueou a venda de um ativo disputado. A jornalista de cabelos curtos escrevia no tablet. Esta entrevista, Dirceu disse,
Está encerrada. Ele saiu pela porta lateral. O assessor, que havia ficado atrás da mesa, ficou olhando para os jornalistas sem saber o que fazer. A jornalista de cabelos curtos olhou para Rodrigo. Quando esses documentos estão disponíveis para consulta, encaminhe o pedido ao nosso departamento de comunicação. Liberaremos o que o processo permite. No corredor, depois que os jornalistas haviam saído para enviar suas notas e Ferreira havia ido atender uma ligação, Beatriz e Rodrigo ficaram parados na lateral do corredor enquanto o hotel ao redor deles voltava ao ritmo normal de uma segunda de manhã. Ela estava processando. Era o que ela fazia depois de situações grandes. Ficava quieta, deixava a adrenalina se dissipar, esperava que os fatos se acomodassem no lugar certo antes de tentar avaliá-los. Rodrigo ficou em silêncio também. Não por estratégia dessa vez. Pelo mesmo motivo. Ele vai recuar. Ela disse por fim. Provavelmente não imediatamente. Não imediatamente. Mas a história que ele queria contar não é mais só a dele. Ela olhou para o corredor. Com a imprensa envolvida, ele não pode controlar o que a investigação vai revelar, e ele sabe o que a investigação vai revelar sobre 2016. Uma pausa longa. Você vai querer saber tudo sobre 2016, ele disse. Independente do que encontrar. Sim. Mesmo que o que encontrar seja mais pesado do que o que imagina. Sim. Ela ficou olhando para a parede do corredor por um momento. Meu pai merece que eu saiba, independente do que for. Rodrigo assentiu. Depois ficou em silêncio por um tempo. Ela sentiu o olhar dele antes de virar para ele, aquela atenção específica que havia aprendido a distinguir das outras atenções dele, não a atenção de estrategista calculando variáveis, mas algo diferente, mais próximo e menos gerenciado. Você vai ficar em São Paulo, ele disse. Não era pergunta. Por enquanto. O processo vai durar tempo e eu preciso estar perto dos documentos e do Ferreira. Depois do processo, ela o olhou. Ainda não pensei nisso. Pensa agora. É uma pergunta estranha para um corredor de hotel numa segunda de manhã. Não tem horário ideal para perguntas, ele disse. E já perdi muito tempo esperando o momento certo. Beatriz ficou olhando para ele. Havia algo diferente no modo como ele havia dito aquilo, não a precisão calculada de todas as outras afirmações dele, mas alguma coisa mais próxima de fratura, de lugar onde a contenção tinha limite. Você esperou alguma coisa? Ela disse. Espero desde a segunda semana que você trabalhou aqui como assistente. 3 meses atrás ainda éramos adversários. 4 semanas atrás continuávamos sendo, na teoria, uma pausa. Na prática, deixamos de ser quando você me contou sobre as mensagens de 2016 no arquivo e eu me dei conta de que estava com raiva do que havia acontecido com você, mais do que com o que havia acontecido com a minha empresa. Beatriz ficou em silêncio. Isso não é algo que eu planejei dizer num corredor, ele disse. Oi, Zai. Mas você tem o hábito de me deixar sem o planejamento usual. Você me disse isso uma vez como reclamação. Desta vez não é reclamação. Ela ficou olhando para ele. O corredor estava silencioso, exceto pelo som distante do hotel funcionando. Aquele ruído de fundo de lugar onde muita gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e nenhuma delas importa para você neste momento. Eu não sei como fazer isso, ela disse. E foi honestidade, não evasão. 3 meses eu pensei em você como variável, depois como obstáculo, depois como aliado. Uma pausa. Não sei como é o próximo passo depois de aliado. Eu também não sei, ele disse. Mas nunca tive interesse em fazer as coisas que sei fazer. As coisas interessantes são as que não sei. Beatriz ficou olhando para ele por um longo momento. Depois olhou para a mão esquerda, para o anel, 2 corvos sobre cedro, ouro envelhecido, brasão de uma família que havia aprendido que a verdade permanece mesmo quando quem ama a verdade já não está mais. Veritas permanet. Quando Dirceu me ameaçou no depósito, ela disse, a primeira coisa que eu pensei foi que estava sozinha e que talvez não fosse suficiente. E a segunda foi que você estava a 2 metros de mim e que isso era diferente de estar sozinha. Uma pausa. Eu não costumava pensar assim. Eu também não, ele disse. Ferreira voltou do corredor lateral com o celular na mão e a expressão de quem tem atualização jurídica urgente, e eles voltaram para o trabalho da maneira prática e necessária de quem tem um processo aberto e um adversário que ainda vai tentar mais alguma coisa antes de parar. Mas antes de seguir Ferreira, Rodrigo disse, baixo o suficiente para ser só dela. Essa conversa não termina aqui. Ela não respondeu. Mas ele viu a resposta no modo como ela não respondeu. Dirceu Valente,
Como Beatriz havia previsto, não recuou imediatamente. Na terça-feira, ele contratou um segundo escritório de advocacia e solicitou a impugnação da liminar por vício formal, argumentando que os documentos apresentados eram cópias sem autenticação cartorial adequada. O juiz que havia assinado a liminar indeferiu a impugnação em 48 horas, com uma nota que Ferreira leu para Beatriz ao telefone, com uma satisfação que ele tentou esconder e não escondeu. Na quinta-feira, a jornalista de cabelos curtos publicou uma reportagem de 15 parágrafos sobre o bloqueio da venda da Planalto, a investigação por fraude documental e o que ela descreveu como um padrão de transferências societárias questionáveis envolvendo empresas vinculadas a Dirceu Valente ao longo de um período de 8 anos. A reportagem não mencionava as mensagens de 2016 porque Beatriz havia pedido a Ferreira que aquele material específico ficasse fora do escopo público por enquanto, até que a investigação criminal pudesse tratá-lo com o cuidado que merecia. Na semana seguinte, o ex-diretor financeiro da Caldas formalizou sua declaração de cooperação ao Ministério Público. Na semana após, o G das mensagens de 2016 foi identificado. Não será nomeado aqui porque o processo ainda está em fase de investigação e a justiça tem ritmos próprios que Beatriz havia aprendido, nos últimos anos, a respeitar sem gostar. O que pode ser dito é que o G era real, que as mensagens significavam o que ela havia temido que significassem, e que numa quinta-feira de manhã, quando Ferreira ligou para confirmar que o inquérito havia sido aberto, ela estava no 42º andar da Caldas Participações, sentada à mesa de trabalho que havia se tornado permanente de fato se não de direito, e que ficou em silêncio por um longo tempo depois de desligar o telefone. Rodrigo estava do outro lado da sala em reunião com auditores. Ela não foi até ele. Ficou sentada, olhando para a cidade lá fora pela janela que havia passado 3 meses limpando de fora. Ele apareceu na porta da sala de trabalho 20 minutos depois, quando os auditores haviam saído. Ficou parado na porta, olhou para ela. Ela olhou para ele. Ferreira, ela disse. Eu sei. Ele me mandou mensagem. Ela assentiu. Ele foi até a cadeira em frente à mesa dela, não atrás da mesa do CEO onde normalmente ficava, mas na posição de quem vem ao nível da pessoa com quem está falando, e ficou em silêncio por um tempo que ela não mediu, porque havia deixado de medir silêncios quando eles eram dele. Como você está? Ele perguntou. Era uma pergunta simples. Era também a primeira vez que alguém a fazia daquela forma específica, sem pedir relatório, sem perguntar o que precisava fazer a seguir, só perguntando como ela estava. Ela ficou pensando por um momento. Não sei ainda, ela disse. Vou descobrir. Isai, você não pode saber. Você nunca passou por isso. Não passei pelo que você passou, mas sei que você descobre as coisas. É o que você faz. Uma pausa. E que não vai precisar descobrir sozinha. Beatriz ficou olhando para ele. Havia tantas versões deste momento que ela havia imaginado nos 3 meses de planejamento, nos anos antes do planejamento, nas noites em que ficou acordada construindo estratégia, porque era mais seguro construir estratégia do que deixar o peso de tudo assentar. Nenhuma das versões que havia imaginado era esta. Nenhuma versão tinha Rodrigo Caldas sentado na cadeira em frente a ela, num escritório que cheirava a café e papel, dizendo que ela não precisava descobrir sozinha com a voz de quem não está prometendo coisa que não vai cumprir. Você é difícil de calcular, ela disse. Espero que continue sendo. Por quê? Porque você é boa demais em calcular. Ele se inclinou levemente para a frente. Quero ser a variável que você não previu. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você já é. O processo durou. É o que os processos fazem, especialmente quando o réu tem recursos para contratar boas defesas, e boas defesas têm obrigação de usar cada ferramenta disponível. Dirceu Valente não confessou nada. Negou, impugnou, contestou, recorreu, e em cada etapa encontrou o processo avançando de formas que ele não havia calculado porque havia subestimado uma combinação que não havia previsto, a determinação de uma sobrinha que havia passado 3 meses varrendo o chão para encontrar a verdade e a capacidade de um homem que havia aprendido a não subestimar o que não entendia completamente. A mineração Planalto voltou ao espólio da família Valente por decisão judicial 2 anos após a liminar. A Granel Investimentos recebeu de volta o sinal que havia pago e seguiu em frente sem grande estranhamento, porque empresas daquela porte têm perdas maiores que esta e advogados caros,
o suficiente para absorver las. A investigação criminal sobre 2016 chegou onde chegou. Não será descrita em detalhe aqui porque chegou onde chegou de forma processual e lenta e ainda está chegando, do jeito que a justiça funciona no Brasil, com aquela insistência de coisa que não para mas que também não corre, e Beatriz aprendeu durante esse tempo que insistência lenta é melhor do que nenhuma insistência. Sobre o que Dirceu Valente havia feito ao pai dela, Beatriz ficou sabendo tudo em etapas, e cada etapa era o que ela havia temido e também não mais pesado do que ela podia carregar, porque havia descoberto durante esse tempo que o peso de uma coisa é diferente quando você não está carregando ela sozinha. No dia em que a decisão sobre a Planalto chegou, eles estavam no escritório do Ferreira, como haviam estado na primeira noite, com café e documentos e a luminosidade clínica de um lugar de trabalho que havia se tornado, nos 2 anos intermediários, algo próximo do familiar. Ferreira havia lido a decisão em voz alta com aquela impassibilidade de advogado que havia aprendido a não comemorar antes do tempo e que desta vez não conseguiu manter completamente, porque havia um leve tremor na voz que ele claramente não havia planejado ter. Depois havia saído para ligar para a esposa, que havia aguentado muitas noites tardias por causa deste processo, e Beatriz e Rodrigo haviam ficado sentados na sala de reuniões menores do escritório, aquela sem janela, com a decisão impressa na mesa entre eles. Ela ficou olhando para o papel por um longo tempo. O nome do pai estava na decisão. Augusto Valente Filho, parte lesada, vítima documentada de falsificação de assinatura praticada pelo irmão Dirceu Valente, com consequente dano ao espólio e aos herdeiros. Era a primeira vez que ela via o nome do pai num documento que dizia a verdade sobre o que havia acontecido. Rodrigo, que havia ficado em silêncio respeitoso durante o tempo que ela precisou, disse então. Ele teria ficado orgulhoso. Ela olhou para ele. Não de mim, ela disse. Ele era advogado. Teria ficado perturbado com os métodos. Dos métodos ele teria discutido contigo. Rodrigo ficou olhando para ela. Do resultado, sim. Beatriz ficou olhando para o papel. Eu odeio que ele não está aqui, ela disse. As palavras saíram diretas, sem o filtro que ela normalmente aplicava em coisas assim. Odeio que passei 3 anos fazendo isso enquanto ele não estava aqui para ver. Oisai, você não sabe. Você perdeu a sua mãe e foi embora em paz com isso. Eu perdi o meu pai de um jeito que... Eu não fui embora em paz, ele disse. Fui embora porque não sabia o que buscar. Uma pausa. Você sabia. E buscou. Outra pausa, mais longa. É diferente de eu não ter ficado com raiva também. Ela ficou olhando para ele. Lígia Valente não era só a mãe que eu perdi, ele disse. Era a única pessoa da família Valente que eu conheci. E ela foi embora sem me dizer que havia mais. Uma pausa. Por muito tempo fiquei com raiva disso, da escolha que ela fez de não me contar. Por que ela não contou? Acho que proteção. Acho que ela sabia de alguma coisa que não queria que chegasse até mim enquanto era criança, e depois não soube como abrir o assunto quando fui crescendo. Uma pausa. Nunca vou ter essa resposta. Beatriz ficou em silêncio. Então ela estendeu a mão sobre a mesa. Não para pegar o documento. Para ele. Rodrigo olhou para a mão. Para o anel. Para ela. Depois colocou a mão sobre a dela. Ficaram assim por um tempo no escritório sem janela, com a decisão sobre a Planalto entre eles e a cidade de São Paulo acontecendo lá fora, sem saber que naquela sala havia 2 pessoas que haviam chegado até ali por caminhos que não haviam planejado um para o outro e que havia descoberto, no processo, que caminhos não planejados podiam levar a lugares que planejamento jamais teria encontrado. 3 meses depois, numa sexta-feira de tarde, Beatriz estava no 42º andar da Caldas Participações, com o paletó no encosto da cadeira e uma análise de due diligence na tela, quando o elevador abriu e Rodrigo entrou segurando 2 xícaras de café. Havia ido até o café do térreo. Ele nunca ia ao café do térreo. Tinha assistente para isso. Ela olhou para ele. Fui pessoalmente porque queria sair do andar por 5 minutos e pensar numa coisa, ele disse, colocando uma das xícaras na mesa dela. Numa coisa, numa pergunta, ela esperou. Você tem contrato de trabalho como assistente de projetos especiais, ele disse, que já não faz muito sentido como título dado o que você faz de fato. Uma pausa. Estou pensando num título diferente. Que título? Ainda não decidi qual. Mas a posição seria diferente da atual. Ele ficou de pé na frente da mesa dela, com a xícara na mão
e aquela expressão de avaliação que ela havia passado meses aprendendo a ler e que havia aprendido, nos últimos meses, a distinguir do modo como ele olhava para ela quando não estava avaliando. E implicaria numa conversa sobre se você quer ficar em São Paulo de forma permanente. Eu nunca disse que ia embora. Você disse que estava aqui por enquanto. Por enquanto pode ser longo. Por enquanto não é permanente. Ela ficou olhando para ele. O sol de fim de tarde entrava pela janela do 42º andar e fazia a cidade lá embaixo parecer mais dourada do que normalmente era, aquela São Paulo que tinha canos entupidos e trânsito parado, e também luz de tarde, que fazia o Rio Pinheiros parecer menos poluído do que era. Você está me perguntando se quero ficar, ela disse. Estou perguntando o que vai fazer você querer ficar. Uma pausa. São coisas diferentes. Você sabe que são a mesma coisa neste contexto. Sei. Ele finalmente se sentou na cadeira em frente à mesa dela, como havia feito naquela tarde em que Ferreira havia ligado com a notícia do inquérito, naquele movimento de ir ao nível da pessoa com quem está falando. Mas prefiro que você diga. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para a xícara de café, para o paletó no encosto, para a janela. Minha família está no processo de recuperar a Planalto, ela disse. Vai levar tempo. Preciso estar perto. Precisa estar em São Paulo especificamente para isso? A Planalto opera no interior de Minas. Mas os advogados, os documentos, a estrutura do processo estão aqui. Uma pausa. E outras coisas também estão aqui. Que outras coisas? Ela olhou para ele. Você está fazendo perguntas cuja resposta você sabe. Estou fazendo perguntas que quero ouvir em voz alta. Beatriz ficou olhando para ele por um tempo. Então disse, eu fiquei porque quero ficar. Uma pausa, mais do que porque preciso. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquela qualidade de voz que ela havia aprendido a distinguir da voz profissional, da voz de estratégia, da voz de contenção, isso é suficiente. Por enquanto ela disse, por enquanto pode ser longo. Ele respondeu, com o mesmo tom que ela havia usado 2 minutos antes. Ela se levantou, foi até a janela, ficou de frente para a cidade, ouviu a cadeira dele se mover. Ele ficou de pé ao lado dela, não atrás, não na frente, ao lado, olhando para o mesmo São Paulo que ela estava olhando, aquela constelação que de dia era concreto e engarrafamento e de tarde, ficava dourada de um jeito que não era mérito de ninguém em particular e que acontecia da mesma forma independente de quem estava vendo. Você ainda usa o anel, ele disse. Sempre usei. Mesmo quando estava de luva. Especialmente quando estava de luva. Uma pausa. Era o único detalhe honesto em tudo o que eu estava fazendo naquela época. Rodrigo ficou olhando para a janela. Minha mãe teria gostado de você, ele disse. Você disse isso antes. É verdade 2 vezes. Beatriz ficou olhando para a cidade. Veritas permanece. A verdade permanece. O avô havia escolhido aquele bordão para o brasão da família porque havia acreditado que era o tipo de coisa que precisava ser colocada em metal para ser lembrada, e ela havia crescido achando que era uma promessa bonita e vaga, do tipo que as famílias antigas faziam antes de a vida complicar. Agora ela achava que era instrução. Por enquanto pode ser longo, ela disse de novo, em voz mais baixa. Pode ser tudo, ele respondeu. E ficaram ali, os dois, olhando para São Paulo se tornar dourada no fim de tarde de uma sexta-feira, enquanto o 42º andar ficava em silêncio ao redor deles, com aquele silêncio de lugar que havia terminado de ser cenário e havia começado a ser alguma outra coisa, o tipo de coisa que não tem nome ainda, mas que as pessoas que estão dentro dela reconhecem pelo jeito que o ar parece diferente. Beatriz retirou a luva imaginária que havia carregado por 3 anos e a deixou onde não mais precisava ser carregada. O anel ficou onde sempre havia estado, e a verdade, como sempre, permaneceu.